Entrevista coletiva com o volante Patrick. Patrick, primeira pergunta, uma pergunta parecida aqui de Marinho Júnior e Edésio Góes. Como foi jogar com a torcida do Bahia no estádio e qual a diferença que isso pode ter nessa reta final do Brasileiro? Boa tarde, eu acho que essa importância vai ser fundamental. Eu acho que foi meu primeiro jogo como profissional com a torcida, assim, então eu senti uma energia surreal vindo da torcida. A gente sabe ali que podia ter mais capacidade da torcida, mas eu estava sentindo que tinha 50 mil pessoas ali, a energia foi surreal, por isso que a gente conseguiu ir para cima. Assim, a gente não saiu com resultado, mas eu acho que os outros jogos vai ser fundamental esse apoio vindo da arquibancada. Jailson Baraúna e Ronexon Gomes perguntam: Patrick, são 3 jogos sem tomar gols. Qual foi o fator determinante para esse ajuste? E no seu caso, há espaço para os chutes de fora da área que você sabe usar como ninguém? Sim, eu acho que foi 3 jogos sem tomar gol, acho que o time está muito mais compacto em campo, assim, isso vem facilitando a gente, você vê que a defesa não fica tão exposta, isso é uma melhora dos 11, acho que os 11 marcando, os 11 atacando, nosso time fica muito melhor e eu consigo também chegar à frente e ter a capacidade de chutar. Antônio Neto e Del Machado perguntam: quão foi importante o papel de Guto Ferreira e sua comissão técnica para dar uma chacoalhada no grupo para a sequência do campeonato? E qual a estratégia nessa reta final para fugir do rebaixamento? Eu acho que a estratégia é a mesma adotada nesses últimos 3 jogos, né? A gente viu que a gente conseguiu manter a nossa identidade jogando. Eu acho que isso foi fundamental quando ele trouxe, ele deu essa liberdade para a gente. Ele sabe que o nosso grupo tem capacidade, porque ele enfrentou a gente quando ele era técnico do Ceará e ele viu a nossa capacidade e ele deu essa liberdade para a gente. João Leiro pergunta: Patrick, antes da chegada de Guto, você não estava tendo sequência. Com Guto, você voltou a figurar entre os titulares. Existiu alguma conversa dele com você no sentido de voltar a contar com o seu futebol? Ele me conhecia dos jogos que eu atuei contra o Ceará, ele teve uma conversa bem breve comigo, falou para mim me soltar cada vez mais, ele me vê bem mais solto do que quando eu enfrentei ele, e ele pediu para isso, para me ter mais liberdade. Pergunta de Ramon Lisboa: Patrick, no início da gestão de dado você fazia o papel de terceiro zagueiro por muitas vezes. Hoje tem mais liberdade para transitar no meio de campo, chegando mais à frente. Como se sente mais à vontade para jogar? Eu acredito que vai muito do jogo, né? A gente sente que a gente tem que participar um pouco da saída de bola para chegar com qualidade à frente, mas eu sei que quando tem a chance eu consigo chegar à frente, então eu me sinto à vontade de jogar nessas posições. Já joguei de segundo volante, zagueiro, volante, então eu me adapto muito rápido. Fábio Ribeiro pergunta: a Chapecoense, apesar de ser a lanterna do Brasileirão, costuma fazer boas apresentações fora de casa. Na sua visão, qual deve ser a postura do Bahia em campo? Mesmo que a gente teve nos 3 jogos. Eu acho que o importante não é pensar na Chapecoense, sim no nosso time. A gente pegou o Palmeiras, a gente pegou Chapecoense e América e a gente entrou com a mesma mentalidade. Então é isso que a gente tem que fazer, não importa o adversário que a gente está vendo pela frente. É claro que a gente estuda, a gente vai entrar baseado no adversário, mas a gente tem que jogar com a mesma mentalidade. Vinícius Cerqueira pergunta: Patrick, o Bahia não vence em casa desde o dia 4 de setembro, quando venceu o Fortaleza. Seria esse o jogo ideal para voltar a vencer em casa? A gente não vem ganhando em casa há 2 jogos, mas a gente pegou adversários difíceis, né, do time da parte de cima da tabela, então a gente sabe que vai ser complicado, não importa se a Chapecoense está em último lugar ou a gente pegou também o Bragantino e o Palmeiras estão lá em cima, são jogos difíceis, então a gente tem que fazer a nossa parte para tentar tornar o jogo fácil com qualquer adversário. Manuel Messias pergunta se a saída do time com Dabove, até que ponto isso mexeu com a sua cabeça? Acredito que não, acho que mesmo eu estando fora, eu estava com a mentalidade, eu estava buscando melhorar minhas coisas que eu precisava, eu sabia já desde a época do dado que eu tinha coisas a melhorar e ainda tenho, e foi isso que eu busquei fazer. Sival Anjos pergunta: Patrick, apesar de o Bahia estar ali colado no Z4, o time deu uma melhorada em campo. O que o grupo acha deste momento e como tem encarado? A gente está bem, acho que deu uma chacoalhada assim, a chegada do Guto, então isso ajudou a gente, então a gente está com a mentalidade boa, um ambiente muito mais alegre assim, e a gente busca manter isso até o final do campeonato. Penúltima pergunta, Douglas Santana fala: Patrick, você foi uma grata surpresa para a nação tricolor quando apareceu no Brasileirão de 2020, se firmando na titularidade ao longo dos jogos. Mas nos últimos jogos ele cita que, na opinião dele, houve uma queda técnica sua em campo. A que você atribui essa queda de rendimento? O calendário corrido do futebol brasileiro pode ser um fator?
Pode sim, mas eu tenho que buscar minha regularidade, como todos os jogadores buscam também. Eu sei que é meu primeiro ano como profissional, nas categorias de base não tem tantos jogos consecutivamente. Eu já fiz aqui, acho que já quase 50 partidas em uma temporada, praticamente como profissional. Então, eu tento buscar essa regularidade como todo jogador de alto nível e é isso que eu busco melhorar. Última pergunta. Thiago Mastroianni pergunta como o grupo recebeu o afastamento de 4 jogadores dos planos da comissão técnica. A gente tenta não se intrometer muito nessas coisas, deixamos entre a diretoria e o clube buscar mais isso. A gente está focado ali em tirar o Bahia dessa situação e é isso que importa no momento.